Estamos de volta com o programa Alma Querida, falando de um assunto polêmico e que não devemos nos furtar a nenhum deles, que é sobre chip, que uma Alma Querida nos pergunta se existe ou não existe, o que a doutrina espírita entende a respeito disso. Doutora Adão, está me lembrando o seguinte, o José Lacerda, aquele que nós havíamos até comentado no primeiro bloco, que trouxe a apometria, ele realmente difundiu todo esse estudo. Ele tem uns livros, inclusive apometria, tá? Que ele coloca alguns casos, e nesses casos, olha que interessante, coloca que quando houve chip em determinadas pessoas encarnadas, em algumas, olha só, não fizeram efeito, porque eles estavam imunes. Então, quer dizer, imunidade moral, né? Podemos chamar assim. Enquanto que em outros teve efeito, sim. E em outros até chegou a falecer. O que traz isso? Justamente aquilo, né, doutora Adão? Ah, eu vou interromper, que porque traz isso traz isso... Imunidade moral. Isto. O que é que você vai fazer? Você vai fazer aquilo que o Paulo fala, né? Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Perfeitamente. Eu posso todas as coisas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Então, aí o que é que você vai fazer? Aquilo que Jesus fala, oh meu Deus do céu, como é difícil isso, como seria importante a gente poder viver isso. Que Jesus, depois do batismo, ou seja, entra em contato com a espiritualidade, ele fica, diz lá, 40 dias no deserto, em jejum, e aí tem fome. Tem fome. O que teve fome? O corpo, a matéria. Aí aparece o tentador, que é o capeta, Satanás, enfim, o representante das trevas e do mundo. Fala, você está com fome, você é Deus? Transforma a pedra em pão, ou seja, viva da matéria. Viva, satisfaz o seu desejo com as coisas materiais. E Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E você viver da palavra que sai da boca do Senhor é viver do Evangelho, aquilo que Deus fala, a palavra. E quando você faz isso, faz o que a doutora Dora disse. Você cria imunidade. Percebe? Você fica com uma energia de tal maneira que aí é impossível colocar chip em você. E se colocar, o que vai acontecer com ele? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Por quê? Porque você, olha, eu posto todas as coisas, sai daí, eu posto todas as coisas, mas nenhuma delas, né, vai me dominar, porque eu preciso saber aquilo que me convém. Senhor, o que você quer que eu faça? Aí eu vou perguntar para o outro chip, tá? Que é o chip eterno. Esse é forte, original. Esse aí ninguém está parindo. Quando falo isso, as pessoas ficam surpresas. Superior. Nunca ouviram falar de chip divino, né? Pois é. Eu brinco falando, chip tem, mas a gente já nasce com ele. Agora, tem uma coisa importante. Esse chip divino, você nasce com ele. Mas você é que tem que fazer ele funcionar, não é posto de fora. É você. Olha, aquilo que semeardes, isto mesmo havereis de colher, não é? Isto mesmo haverão de colher, é havereis, é você. Está entendendo? Você vai colher aquilo que você semeia. Então não vai pedir que ninguém faça isso por você. Então, exatamente. Até nesse livro desse Lacerda, né, José Lacerda, coloca que realmente esses obsessores tecnológicos, eles guardam uma obsessão muito forte, né? E vira uma simbiose com o encarnado e vão se retroalimentando, né? Então, quer dizer, na verdade, essa imunidade, o que é? Nada mais é do que abortar a vingança através do perdão, né? De uma moralidade, e você vai conseguir cortar isso. Caso contrário, realmente, não precisa de chip para isso, né, doutora Adão? Os pensamentos são muito mais fortes, muito rápidos demais. Exato. Precisa de chip para isso, para obsessores. E olha, a gente poderia pedir para vocês tomarem cuidado com 4 palavras. E vocês estarem pensando nessas 4 palavras, estarem relacionados com elas de uma maneira adequada, vocês criam a imunidade ou se tornam sensíveis para ficar sujeitos a essas coisas negativas. E as 4 palavras são orgulho e egoísmo. Exatamente. Veja só, orgulho e egoísmo, depois humildade e altruísmo. Orgulho, o que Jesus fala? Como é que ele fala a relação das 2 palavras? Quem se exaltar será humilhado, quem se fizer humilde será exaltado. Está aqui já a receita como tratar. E o egoísmo, aquele que quiser ser o maior, quer ser o grande, quer ser bacana, seja o servo de todos, é o altruísmo. Então, orgulho e egoísmo, humildade e altruísmo.
Então, seja altruísta, ajude o próximo. Aí você não vai pegar chip de maltratar quem quer que seja. Exato. Não julgueis, isso aí é do chip negativo. Perdoa 70 vezes 7, é o chip positivo, é o divino. Tá? Por outro lado, nós estamos falando de chip, tudo bem, pode até, enfim, respeitamos aqui, nós estamos para respeitar todas as opiniões, né? Essa é a primeira base nossa, kardecista, cristã, é o respeito. E não julgueis para não ser julgados, né, doutora Adão? Sim. Agora, pensamos o seguinte, um hacker, vamos fazer uma analogia aí, o hacker, né, ele tem um acesso total, ele tem aquela técnica dele, ele tem um acesso para todos os computadores de uma vez, por que que ele vai colocar um chip em determinado computador? Ele pode fazer aquele trabalho generalizado. Então, o pensamento é o computador e o hacker é o espírito, né? Sim. Então, quer dizer, para quê? Ele tem o acesso direto ao pensamento, né? Dos obsediados, né? Então, por isso que o chip, ele parece até que é meio que secundário, ainda que seja revestido de toda uma tecnologia, tá? Porque nada mais fácil do que adentrar o pensamento daquele que está desprevenido. Sim. É muito... Olha só o que disse a Dora, né? Nada mais fácil adentrar o pensamento de quem está desprevenido. Então, o que tem que fazer? A receita crística. Vigiai, não fica desprevenido. E orai, não fique desprevenido. Sem cessar. Perfeito. Para quê? Para não cair em tentação. Por quê? Porque nós vivemos no mundo material. E é natural que nesse mundo material, o mundo faça de tudo, como eu já brinquei hoje. O mundo tem um marketing que não é brincadeira. Exato. E qual é o suprassumo do marketing do mundo? Seria um chip para a pessoa fazer exatamente. E tem algumas pessoas que acabam fazendo aquilo que o mundo quer. Sem precisar de chip nenhum. Mas qual é a consequência? A consequência é que como você tem o outro chip, que é o divino, Sim. E o chip divino tem uma coisa lá, que é interessante, né? Que é a lei. Quando perguntaram, o Kardec perguntou para o plano espiritual, onde é que está escrita essa lei? Qual foi a resposta? 621. Na consciência. Na consciência. A resposta está, né? A lei está escrita na consciência, ou seja, o chip divino, que é a consciência, está lá. Então, queira ou não queira, você vai fazer a coisa certa. Por quê? Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Eu vou brincar agora, eu vou ficar onipotente. Eu sou Deus, tá, gente? Ah, pode brincar. Eu acho isso tão interessante, né? Eu criei vocês e agora fico aí querendo fazer alguma coisa contra mim. O Todo-Poderoso, eu que sou, veja só, quais as virtudes que vocês dão para mim? Que eu sou onipotente, onisciente, onipresente, estou em tudo quanto é lugar, sei tudo e tenho todo o poder. Então eu, com essa sabedoria, com esse poder, ia fazer uma coisa para não dar certo, ia criar você para não dar certo de jeito nenhum. É por isso que eu posso falar que nenhuma das minhas ovelhas se perderá, porque criei você com toda a minha sabedoria, toda a minha potência, toda a minha ciência, a minha onisciência. Então, você não vai se perder. O que o mestre foi aí, falou para vocês, tá? Me obedecendo, é de que vocês tinham que fazer a vontade do Senhor, que sou eu. Então, se faz a minha vontade, onde é que está a minha vontade? Na lei. Onde é que está a lei? Na sua consciência. Você já nasce com isso. Então, queira ou não queira, quando eu digo você já nasce com isso, eu não estou falando daquele dia do nascimento do seu aniversário, não. Quando nasceu da minha criação. Quando eu gerei você, eu te gerei para a eternidade, para a luz e para uma coisa que é aquilo que mais é importante nesse chip divino que eu coloco em cada um. É a vivência do amor. Exatamente. Então a resposta está aí, minha querida. Se o que a doutrina espírita entende disso, na verdade, nós reiteramos novamente a questão do respeito. Ninguém está aqui para defender nenhum tipo de oposição ou situação. Por exemplo, no caso da apometria. É um trabalho que muitas pessoas respeitam, muitos trabalhos estão por aí, determinados doutrina não aceita, enfim, e a apometria está aí, vai estudar. O chip está aí, vai estudar. É um convite para o estudo, sempre, sempre. Não fechamos a questão, né? É como se Kardec fosse uma estação, tá? Vai estudar, estuda que depois você vai passar isso para o ponto final. O você ponto final é esse
que nós podemos chamar o chip da luz, o chip Do do amor, amor. o chip da bondade. Perfeito. Nossa, o chip do abraço. Perfeito. Doutor Adão, e o chip do abraço do 0800 12 18 38, hein? E aquele chip, hein? O chip do coral, né? Então, você ligar para 0800 12 18 38. É o telefone do Clube Amigos da Boa Nova. E se você liga, você fica sabendo como é que você pode colaborar com... Olha só, www.amigosdaboanova.com.br. Isso. Com o Clube Amigos da Boa Nova, RBN, TV Mundo Maior. E vai colaborar com quem? Com a FIAL, Fundação Espírita André Luiz, com a TV Mundo Maior, com a Rádio Boa Nova, com todos. E vai colaborar com essa alma querida que vai merecer o nosso abraço e a nossa gratidão. Que você mandou um e-mail e foi muito importante a gente poder abordar esse assunto aqui. E de tal maneira eu fico muito agradecido, apesar da frustração. E a frustração é não conseguir falar tudo. Jamais. A gente não consegue falar tudo. Vamos nos despedir? Olha, eu estou pedindo aqui que Deus nos dê paz e luz e muita força e a graça de estarmos aqui na próxima semana, se Deus quiser. Até lá. Chip conosco. Esse chip vale a pena. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir.